Escrituras dizem, portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram-se os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu porque tinha os seus alicerces na rocha. E continua dizendo assim: mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Palavra de Jesus em Mateus capítulo 7. Jesus encerra o Sermão do Monte comparando o homem sábio construtor que edifica a sua casa sobre um alicerce firme e o tolo que constrói a sua casa sobre a areia. A casa representa tudo quanto o discípulo vai se tornando enquanto segue seu mestre. Com essa comparação, Jesus adverte os seus discípulos de que o seu caminho exige comprometimento de fato e não apenas de boca. A rocha é o alicerce sobre o qual o discípulo fundamenta toda a sua experiência. Alguns estudiosos sugerem que essa rocha é a Torá, a lei de Moisés. Outros que é a interpretação que Jesus diz a respeito da Torá. Mas a maioria mesmo afirma que a rocha é o próprio Jesus. Eu sugiro outra interpretação. A rocha é a obediência à palavra de Deus. Diz assim o texto: quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. A ênfase não está no ouvir nem na palavra ouvida, mas em praticar. Ouvir e praticar a palavra de Jesus. Isso sim é colocar a vida sobre um alicerce seguro. Jesus não se impressiona com pessoas que invocam o seu nome. A Bíblia diz que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Também não se deixe enganar pelos que têm experiências místicas ou os manipulam ou são manipulados por poderes espirituais. Diz assim o texto: não me profetize, nós não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, não realizamos cura em teu nome. Jesus ele reconhece como seu discípulo apenas aquele que faz a vontade do seu Pai que está no céu. A palavra-chave do discipulado, portanto, é a obediência. Obedecer é imprescindível à participação no reino de Deus. Porque se Adão é o ser humano que diz não para Deus, o novo homem, descendente de Jesus Cristo, é aquele que diz sim. A pretensão de participar do reino de Deus, mantendo o próprio ego no controle da vontade, é uma contradição. Quem se submete, portanto, ao reinado de Deus, evidentemente se compromete com a obediência a Deus. O relacionamento entre Jesus e Pedro, por exemplo, é um bom exemplo dessa dimensão de obediência no discipulado. Lucas é quem nos conta a história de que quando Jesus pede para Pedro jogar a rede no mar, essa história esclarece o significado de obediência para mim. Diante da ordem de Jesus, Pedro age dizendo assim: olha, eu sou pescador, eu conheço esse mar, eu sei quando é dia do mar e quando é dia do pescador. Eu pesquei a noite toda e não peguei peixe algum. A probabilidade de eu ter sucesso agora é quase nula, mas pela tua palavra eu vou lançar as redes. Eu não tenho razão alguma para lançar as redes, senão pela sua palavra. Eu não tenho garantia alguma para o sucesso dessa pescaria, senão a tua palavra. Tenho inclusive argumentos que me deveriam impedir de lançar as redes, mas a tua palavra prevalece. Isso é obedecer. Obedecer é deixar-se carregar pela palavra de Deus. Não importa se você entendeu ou não, ou entendeu se as circunstâncias são favoráveis ou não são. Não importa se a probabilidade de sucesso é baixa, não importa nada. O importante é a palavra de Deus. Aquele que obedece a palavra de Deus apenas quando entende a ordem ou concorda com ela, não é obediente, é sábio. Aquele cuja obediência a obediência a Deus ocorre apenas nas circunstâncias favoráveis ou quando as chances de sucesso são evidentes, não é obediência, é oportunista.
Obediente é aquele que se submete à palavra de Deus, mesmo quando as probabilidades do êxito são contrárias. Obedecer implica adotar a palavra e a vontade de Deus como critérios últimos de ação. Obedecer é deixar-se carregar pela palavra de Deus. Uma outra situação em que Pedro é obediente acontece no momento de tensão e pânico total. Jesus caminha sobre as águas, indo ao encontro dos discípulos que estão num barco prestes a naufragar no meio de uma tempestade. Os discípulos são tomados de medo, pânico, quando percebem que alguém se aproxima do barco vindo sobre as águas, ficam apavorados pensando tratar-se de um fantasma. Mas Jesus trata de tranquilizá-los. Calma, sou eu, não tenho medo. O famoso teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer disse que Pedro não poderia andar sobre as águas se Jesus não o tivesse chamado para fora do barco. Pedro disse: mestre, manda que eu vá ao teu encontro, e eu vou. Jesus atende ao pedido de Pedro e diz: venha. Talvez os outros discípulos não acreditassem que Pedro tivesse coragem para sair do barco, mas Pedro pulou do barco e foi ao encontro de Jesus. Não apenas porque era um homem corajoso, mas porque era um homem obediente. A obediência é o segredo do discipulado de Jesus. Obedecer é deixar-se carregar pela palavra de Deus. Eu não me atrevo a sair do barco se Jesus não disser: saia do barco. Ele não é obrigado a bancar minhas loucuras, realizar meus desejos, satisfazer os meus anseios e me manter em pé quando eu quiser andar sobre as águas. Quando o diabo, por exemplo, tentou Jesus dizendo: pule do alto pináculo do templo, Deus não vai deixar você se espatifar lá embaixo. Assim que você pular, ele vai enviar anjos para socorrer você. Jesus responde sem pestanejar: não tenha ousadia de testar o Senhor teu Deus. Tradução de Peterson. Jesus estava dizendo algo como: eu não ando motivado pelas minhas vontades, pelos anseios, nem preciso me exibir ou demonstrar que sou filho de Deus. Eu sei quem eu sou e eu ando em obediência à palavra de Deus, e eu só pulo daqui se Deus me mandar eu pular. Pedro aprendeu com Jesus: eu só saio do barco se Jesus me mandar. E se Jesus me mandar, não importa se as circunstâncias são favoráveis ou não, se a chance de dar certo é grande ou pequena. Ele mandou, eu obedeço.